Então, Setembro Amarelo, a gente está fazendo em outubro, mas não tem problema, porque todo dia é dia de falar sobre Setembro Amarelo, sobre esse tema que é um memorial em setembro, mas é algo que a gente deve estar pensando aí durante o ano inteiro, né? Então, hoje, o intuito é a gente fazer um bate-papo sobre ansiedade, depressão e sobre o suicídio, né? Ô, Mi, vou passar a bola para você, assim, logo de cara já. Sei que compartilhou aí agora há pouquinho no nosso grupo. Por que Setembro Amarelo? Você pode compartilhar com a gente um pouquinho dessa história? Pô, sim, tudo bem, pessoal? Eu não sou tão desenvolta para falar igual o Rodrigo, né? Mas eu vou fingir costume. Mas então, para quem não sabe, o que aconteceu? Por que tem toda essa campanha em setembro, né? E por que Setembro Amarelo? Em 1994, um jovem dos Estados Unidos, o nome dele era Mike, ele tinha assim muito apreço por um carro, um Ford Mustang 68. E esse Mustang que ele tinha era amarelo. E, e ele gostava muito desse carro, passava muito tempo com esse carro, ele reformou, ele mesmo pintou o carro de amarelo, inclusive, né? Só que um dia ele cometeu suicídio, não soube pedir ajuda, tipo, os pais encontraram ele morto dentro do carro. E não tinha um bilhete, não tinha nada. E os pais ficaram muito abalados por isso, né? E aí, no próprio enterro dele, eles distribuíram cartõezinhos com umas fitinhas amarelas para todas as pessoas que foram no velório e enterro. E nesse cartãozinho estava escrito assim: se você está pensando em suicídio, entregue este cartão a alguém e peça ajuda. E aí o que aconteceu? Esses cartões começaram a viralizar na cidade, né? E aí as pessoas que receberam começaram a passar um para o outro e viralizou de um modo tão grande que os pais desse jovem começaram a receber ligações, pedidos de ajuda de até outros estados. Então, a partir disso que se iniciou e começou esse movimento, essa campanha em setembro, e o amarelo em homenagem ao Mike, né, e à cor do carro dele, que era a paixão que ele tinha. E um tempo depois, eles acabaram descobrindo que ele se suicidou porque ele estava com sinais de depressão e ele não estava sabendo lidar com o término de um relacionamento. Ele não soube pedir ajuda. Por isso que os pais dele resolveram fazer essa campanha, né? E acabou viralizando e hoje ela é uma campanha mundial. O mundo inteiro participa disso todos os anos. É isso aí. E é justamente esse o foco, né? Um bate-papo sobre ansiedade, depressão e suicídio de uma pessoa que ela não soube lidar com essa situação. E o intuito é a gente falar um pouquinho sobre esse histórico, né, do Setembro Amarelo e responder as dúvidas que vocês mandaram para a gente. Então, deixa eu avançar um pouquinho. Sobre a depressão. Então, Renato, você quer falar um pouquinho sobre essa definição? Inclusive, eu peguei emprestado do material que você me passou. O que é a depressão? Já está a definição aí na tela, mas se você puder explanar um pouquinho mais para a gente. Uhum. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Perfeito. Beleza, Sim, então. Beleza. Gente, o intuito, né, a gente vai falar agora um pouquinho bem por cima da depressão, só para a gente não ir para as perguntas muito cru, para poder chegar nas perguntas que vocês mandarem, quando for responder, já ter um certo conhecimento prévio, né? Então, eu e a Michelle, a gente quer trazer um olhar um pouco mais do ponto de vista médico, psiquiátrico e do ponto de vista psicológico, para justamente trazer coisas novas. Com certeza, muitas informações a galera aí consegue no Google, no YouTube, então nosso intuito é trazer coisas um pouquinho mais bem explicadas, um pouquinho mais do ponto de vista científico, do ponto de vista doença, né, que seria a depressão. Então, só para definir, a depressão ela vai ser um transtorno do humor, que ele apresenta sintomas recorrentes de tristeza profunda, vazio, baixa autoestima e prostração. Então, só para definir, a depressão é como qualquer outro transtorno mental. Então, se a gente pega outros transtornos mentais, como transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo, transtorno da personalidade, transtornos dissociativos. Então, tem milhões de transtornos e um destes transtornos mentais é transtorno do humor,
que dentro desse transtorno tem a depressão. Então, a depressão é uma doença como qualquer outra doença aí do ponto de vista mental. Pode passar, Rodrigo. Esses dados aqui, só para a gente se situar, entender um pouco também da grandeza do problema, só na cidade de São Paulo, em 2013, 20% da população já havia apresentado um transtorno depressivo, né? Então, um quinto da população. Imagine você saindo na rua, a cada 5 pessoas que você encontra, uma delas já estava numa situação, estatisticamente, obviamente, né? Já estava numa situação de um transtorno depressivo. E no mundo, em 2010, a depressão acometeu 298 milhões de pessoas, e a faixa etária mais comum dessas pessoas são jovens, né, de 15 a 29 anos. E uma coisa antes ainda sobre a depressão, Rodrigo, que esses dados aí mostram a importância de falar sobre o tema, né? Você parar para pensar, se 20% da população de São Paulo já teve algum diagnóstico de depressão, a mesma coisa de falar que de 10 pessoas, 10 amigos que nós temos, pelo menos 2 deles é provável que venha a desenvolver depressão. Então, é algo extremamente comum, é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, só mais alguns outros números. É mais comum em mulheres. Então, mulheres têm 3 vezes mais chances de desenvolver depressão ao longo da vida do que em relação aos homens. E para desenvolver a depressão, não se sabe ao certo o que causa essa doença. A gente sabe o que acontece no cérebro, mas a gente não sabe o porquê acontece. Então, tem 3 principais fatores de risco para desenvolver depressão. Então, fatores temperamentais, então pessoas que já têm um traço de personalidade mais negativo, uma personalidade um pouco mais isolada, uma personalidade mais depressiva, são pessoas que têm um fator de risco para desenvolver a depressão. Fatores ambientais, então eventos ao longo da vida que são estressantes, perdas familiares, perda de emprego e demais frustrações podem ser um gatilho para que uma pessoa venha a desenvolver depressão. E algumas coisas também genéticas. A gente sabe que familiares de primeiro grau de indivíduos com depressão tem risco 2 a 4 vezes mais de desenvolver essa doença. Então, quem já tem algum parente de primeiro grau que já tenha tido depressão. Então, tem alguns fatores que podem estar associados com o desenvolvimento da doença. E é muito importante lembrar que qualquer um de nós podemos desenvolver a depressão, nós podemos ser acometidos por essa doença. Ninguém está isento, não tem uma pessoa no mundo que esteja isento de desenvolver depressão e qualquer outro transtorno mental. Então, é algo que vale muito a pena, porque com certeza vale muito a pena saber, porque com certeza ao nosso redor vai ter pessoas que passam por isso. E também pode ser que até na nossa casa, na nossa família, a gente venha conhecer alguém que tem depressão e precisaria desses cuidados. Né? E quando a gente fala de depressão, parece que a questão do suicídio também está bem atrelada. E a gente, inclusive, vamos falar bastante sobre isso hoje. Em média, 30 a 40% das pessoas com depressão já tentaram suicídio. 60% dos suicídios são realizados por pessoas com depressão. Isso o Renato também acabou de falar, né? E diversos outros transtornos mentais também. E o suicídio é responsável por mais de 800 mil mortes por ano, quase como um suicídio a cada 40 segundos. Assim, são números estatísticos absurdos só para mensurar algo que a gente não consegue nem apalpar direito, né? Tantas pessoas que muitas vezes não tem um contato, né? Não tem um escape, alguém para conversar, alguém para trocar uma ideia e acabam cometendo suicídio. É um número extremamente absurdo para a realidade que a gente vive nos dias de hoje. Uma coisa interessante nesse slide... Desculpa. Uma coisa interessante nesse slide é que a gente vê que 60% dos suicídios são realizados por pessoas com depressão. Isso é muito importante, porque a gente tem o estigma de que somente a depressão pode gerar suicídio, mas diversos transtornos mentais, a grande maioria dos transtornos mentais, eles podem ter como sintoma a depressão. Isso também é importante saber, a depressão é um sintoma, faz parte do desenvolvimento da maioria dos transtornos psiquiátricos ter a suicídio como sintoma. Da mesma forma que quando a gente está gripado, a gente espirra como um sintoma, uma pessoa com uma depressão grave, um sintoma que ela tem é o suicídio.
E não somente depressão, mas diversos transtornos, né? Eu coloquei aí, por exemplo, a esquizofrenia. É muito comum o esquizofrênico cometer suicídio. Transtorno de personalidade é muito comum. A gente vai falar um pouco de transtorno de personalidade mais para frente. Transtorno bipolar é muito comum também cometer suicídio. Então, a gente precisa abrir esse leque. Não é só pessoas depressivas que cometem suicídio. Diversos transtornos mentais podem ter o suicídio como sintoma. É por isso que são números tão altos, né? A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Pessoal, só uma informação. Quem tiver alguma dúvida a respeito do vocabulário que o Renato está usando, pode perguntar, seja aqui ou na caixinha, o que é esquizofrenia, porque de repente nem todo mundo sabe, né? Pode perguntar. Pode me interromper, me corta e pode Isso, falar. manda no chat também, não tem problema. Eu só queria fazer um complemento e destacar o seguinte, que não, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que os pobres, os miseráveis têm uma propensão maior a cometer suicídio. Isso aí não está atrelado à classe social. O suicídio atinge todas as esferas, né? Só um complemento. Isso aí. É isso. Gente, então, para a gente iniciar agora o nosso real bate-papo com as perguntas, quem chegou um pouquinho depois, conforme a gente falou, a gente vai fazer as perguntas uma a uma. O Renato e a Michelle vão estar respondendo as perguntas. Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada à pergunta que a gente está fazendo, vocês podem, ao final da resposta, da conclusão deles, perguntar abertamente, tá bom? Ou se você ficar com vergonha e quiser deixar para responder no final, ou mandar uma mensagem no WhatsApp agora para não se expor também, fica à vontade. A gente vai manter a confidencialidade aí do seu nome. Mas o mais importante é que todas as suas dúvidas hoje possam ser sanadas aí, todos os seus questionamentos, tá bom, gente? Então, de forma aí bem descontraída, todas. Estou sendo bem otimista. Não saia com dúvida, pode perguntar qualquer coisa. Fechou, então. Já podemos ir para a primeira, então? Bora. Primeira pergunta. Quais comportamentos exigem atenção quanto à depressão e suicídio? A pergunta não está direcionada para ninguém. Quem, Renato ou Michele, fiquem à vontade para responderem. Beleza. Eu falo meu. Eu vou deixar o Renato tomar a frente por enquanto, porque... Não, gente, é porque assim, a minha área da psicologia ela é complementar, né? É importante as pessoas entenderem que tudo isso que a gente vai falar, ajuda médica é a principal questão que a gente precisa procurar. Então eu vou deixar ele respondendo e eu vou complementando. Por favor, não deixa eu falar nenhuma bobagem. Mas, enfim, gente, em relação a essa pergunta que vocês mandaram sobre os comportamentos que exigem atenção quanto à depressão e suicídio, vou separar um pouco. Primeiro, a depressão, ela vai ter sintomas muito característicos. Uma pessoa depressiva vai ter um comportamento muitas vezes característico, principalmente se for uma depressão um pouco mais grave, né? Então, um dos sintomas que precisa ter, que é obrigatório uma pessoa com depressão ter, é um humor deprimido na maior parte do dia e uma diminuição de interesse ou uma diminuição de prazer nas atividades de vida. Então, é muito comum uma pessoa que adorava ir para academia e ela para de ir para academia. Ela não tem mais vontade de ir para academia. É uma pessoa que adorava ir num parque, ela amava passear num parque e ela perdeu essa vontade, já não tem mais esse ânimo, já não tem essa coragem mais. Então, a perda de interesse, a perda de prazer nas atividades que ela tinha é um dos comportamentos muito importantes e muito sugestivos de depressão. Tem alguns outros também, como perda ou ganho de peso ou do apetite. Então, é comum uma pessoa depressiva ou ela emagrece ou ela engorda muito. Ou a pessoa também ela tem insônia ou ela tem hipersonia. Então, ou ela dorme pouco, tem dificuldade para dormir, ou ela dorme demais. Também é um dos sintomas um comportamento da depressão característico. Uma pessoa que se sente fadigada, ela tem uma perda de energia quase todos os dias. Uma pessoa que tem sentimento de inutilidade ou culpa excessiva. Isso é muito comum, você conversar com uma pessoa com depressão. E até lá na faculdade, esse semestre, a gente está passando na parte psiquiátrica do hospital. E paciente com depressão é muito claro, ele se sente muito inútil. Ele se sente uma pessoa que não tem motivo para estar no mundo. É uma pessoa que se sente culpada,
é uma pessoa que sente que, eu não fiz nada até agora da minha vida, eu tenho 40 anos e não tive um bom emprego. Então, a pessoa ela sente uma certa culpa, uma certa inutilidade enquanto a presença dela no mundo. A pessoa ela também pode ter uma capacidade diminuída para se concentrar, uma capacidade diminuída para pensar. É uma pessoa que também vai ter um pensamento recorrente de morte, uma ideação suicida ou até mesmo um plano suicida. Então, o suicídio é uma coisa que faz parte dos sintomas, uma pessoa que pensa constantemente em se suicidar, uma pessoa que às vezes já planejou como se suicidar ou até muitas vezes já tentou cometer esse suicídio. Então, é um dos comportamentos que podem trazer essa relação com a depressão. Outras coisas que a gente pode pensar também, uma pessoa que está com autocuidado prejudicado, isso é comum, uma pessoa ela não quer mais se arrumar tanto, uma pessoa não quer mais escovar o dente, ela não quer mais pentear o cabelo, ela começa a não achar que o corpo dela precisa de cuidado. Uma pessoa que ela pode estar também desorientada no tempo e no espaço, é uma pessoa que, por desinteresse, não que ela esteja perdida no mundo, mas é uma pessoa que você pergunta para uma pessoa que está com depressão grave, você pergunta assim, que dia é hoje? A pessoa vai falar, não sei que dia é hoje. Mas ela não fala não sei porque ela está com alguma demência, alguma coisa orgânica. Ela fala que não sabe porque não interessa para a vida dela. Ela não está nem aí, ela não quer saber que dia é hoje, ela não quer saber onde ela está, ela não quer saber que dia é amanhã, ela não quer saber que dia é da semana. É uma pessoa que fica desinteressada com as coisas do dia a dia. Uma pessoa depressiva também pode ter uma memória prejudicada. Então, tanto é que na geriatria, na medicina que cuida dos idosos, é muito comum a gente ver o vozinho, né, que tem uma queixa de perda de memória, e vem lá o filho dele e fala, o meu pai ele tem perdido a memória, estou pensando que é Alzheimer e tudo mais. Aí quando você vai estudar a fundo, você vê que o idoso está com um indício de depressão, está com um começo de depressão, e ele está perdendo a memória por conta disso. Então, a memória também pode estar prejudicada numa pessoa depressiva. E por último, uma das coisas mais importantes também, a pessoa ela vai ter um pensamento muito lento e com conteúdo pessimista. É comum uma pessoa depressiva que ela vai ter um pensamento em que ela só fala coisa ruim, ela só pensa de maneira ruim, ela não tem uma visão positiva, ela só pensa no passado, é uma pessoa que não pensa no futuro. Tanto é que, se você perguntar para um depressivo, o que você vai fazer semana que vem? Ele não quer saber, ele não sabe o que ele quer. O que você quer jantar hoje à noite? Não sei, não estou afim. Então, é uma pessoa que ela não pensa muito no futuro, ela pensa muito do passado e gosta de falar daquilo que é passado, e ela não tem muito essa perspectiva, essa esperança de um futuro após a depressão. Então, basicamente, são esses os comportamentos que a gente tem que ficar mais espertos. Claro que uma pessoa que está com insônia não significa que ela está com depressão, né? Mas é importante pegar todos esses sintomas, juntar e ver uma pessoa que tiver uma grande maioria, tiver alguns desses que a gente falou, pode ser um comportamento aí que exige uma certa atenção para a depressão em si. Tudo Renato, bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Já que eu estou aqui de intermediário, já vou direcionando aqui. Pelo que você está falando, então, uma pessoa que ela tem esse quadro depressivo, então realmente é bem nítido, né? A gente encontra pessoas que conseguem maquiar essa depressão por fora e por dentro ela tá depressiva, alguma coisa do tipo, ou é realmente muito visível que você bate o olho na pessoa e você consegue ver esses sintomas e ela não consegue disfarçar isso. Então, É nítido ou dá pra ter essa pessoa que ela disfarça? é algo que varia bastante, né? Porque, assim como em várias doenças, a depressão ela vai ter níveis, né? Vai ter uma pessoa que vai ter uma depressão um pouco mais leve, um pouco mais moderada, um pouco mais grave. Então, tem pessoas que você não percebe do lado de fora. Você olha para a pessoa e você não vai perceber. É muito a família que percebe, o marido que percebe, a esposa que percebe, os filhos que percebem. Então, um amigo muito próximo que percebe. Então, em alguns casos, somente pessoas muito íntimas conseguem olhar e falar: essa pessoa não está funcionando do jeito que ela funcionava antigamente. Tanto é que, se você for pegar lá um dos mecanismos de defesa que Freud fala que o nosso cérebro usa para a gente se defender da ansiedade, é a gente criar uma máscara, é a gente fingir para as outras pessoas que a gente está bem, a gente fingir que está tudo certo com a nossa vida. E por muitas vezes uma pessoa com depressão ela pode sim esconder, mas em algum momento quem é muito próximo, quem é íntimo vai conseguir perceber isso e
Em alguns casos mais graves, não tem como. Você vai olhar para a pessoa, você vai falar com ela 10 minutinhos, você percebe que é uma pessoa muito para baixo, negativa, só fala em conteúdo pessimista, é uma pessoa que não vê prazer, é uma pessoa extremamente cinza, né? Você conversa com uma pessoa com depressão grave, é uma pessoa cinza, ela não tem esperança, ela não tem expectativa de vida, ela não tem nada, ela simplesmente existe, né? Ela é um pedaço de uma pessoa no mundo, mas ela não se reconhece como fazendo parte desse mundo, né? Então, a resposta seria que varia, vai depender muito de cada caso, né? É um grande espectro, né? Grande espectro. De qualquer forma, a observação é sempre muito importante, né? Acho que talvez até dê pra gente, não sei, tô jogando aqui, mas até a gente fazer um autoexame também em nós, um exame também nas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas mais próximas, e ter esse contato próximo para entender se a pessoa realmente está bem ou se ela está mal, né? É um importante passo que a gente tem que dar também. Michele, você quer complementar alguma coisa? Então, eu ia falar justamente o que o Renato já complementou, né, em relação aos graus de severidade da depressão. Uma pessoa que tem depressão, por exemplo, inicial, que não é uma depressão grave, ela consegue se manter funcional. Ela trabalha, ela estuda, ela vai à igreja, ela pratica esportes, mas ela está ali com a depressão inicial. Já quem tem depressão grave, né, que é transtorno depressivo maior, já é uma pessoa que já não consegue mais ser funcional, ela já não consegue trabalhar, ela não consegue fazer as atividades, e essa pessoa já é o grau, conforme o grau vai aumentando, mais prejudicado você vai ficando em relação às atividades sociais. Mas o Renato falou justamente isso. Bacana. Gente, vocês têm ficou claro esse ponto? A gente pode passar para o próximo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Ô, Rodrigo, eu só queria só destacar, né, que a depressão ela atinge, é uma doença, ela atinge cristãos e não cristãos. Acho que é importante destacar isso. Às vezes até pela ignorância, ignorância no sentido original da palavra, as pessoas, crente não tem depressão. Crente pode ter depressão. Nós temos exemplos bíblicos, mais de um, por sinal, de pessoas que que passaram por momentos depressivos, mas Deus deu graça, Deus deu força e a pessoa conseguiu vencer. Claro que não é uma luta fácil e tranquila. Estamos falando de depressão profunda. Elias é um caso desse. Quando a gente olha o texto bíblico, a gente vê que ele deseja a morte. E para disfarçar a vontade de tirar a própria vida, ele vai lá e pede para Deus matá-lo. Então, isso aí é um indicativo claro. E o Espírito Santo atuando na vida do cristão, na nossa vida, no dia a dia, nos ajuda, nos dá força para lidar contra isso e superar isso, né? É isso. Isso, inclusive, até, não sei se o Renato ia falar isso, em alguma parte da nossa conversa, né, o Renato até citou que, da mesma forma que um cristão tem diabetes, tem hipertensão, tem colesterol, tem câncer, tem diversos outros problemas, você também está ali disponível, né, para ter uma depressão também, uma ansiedade, enfim. Gente, rapaz, tudo bem? Tudo bem. O Miquel falou aí, deseja o Elias, pediu até para tirar a própria vida, né? Mas o crente, ele consegue, não é que ele consegue, o crente mesmo, com a própria depressão, ele pode se matar? Com certeza. Com A certeza. gente é livre, né? A pessoa é livre, né, Jonas, para fazer isso. Não importa a sua religião, a sua fé. É porque a gente parte de um pressuposto que a depressão é uma doença, né? E é muito importante a gente lembrar que o suicídio, é o que eu falei, ele é muito mais um sintoma do que necessariamente uma escolha pessoal e livre, né? Então, uma pessoa que está depressiva, ela perde uma coisa que a gente fala na medicina, que ela perde a plasticidade psíquica. E o que é isso? O cérebro dela não consegue se adaptar com o mundo. O cérebro dela é um cérebro deprimido, ele não consegue se adaptar à civilização. Então, o único jeito que o cérebro sente de acabar com essa angústia, acabar com essa dor, é por meio do autoextermínio, é por meio do suicídio. Então, é muito mais uma ação do próprio corpo do que uma escolha consciente, né? Uma pessoa depressiva, ela não vê futuro, é uma pessoa que não enxerga futuro, é uma pessoa que deixou de pensar da forma que ela pensava, né?
Eu até costumo falar, da mesma forma que uma pessoa que está gripada, ela não vai escolher ter coriza ou não, ela não vai escolher quando ela espirra ou ela deixa de espirrar. Uma pessoa com depressão grave, ela simplesmente se mata, ela não percebe, ela não sente, ela não chega a escolher. É mais uma forma do cérebro dela de acabar com a vida dela. Então, sim, com certeza um cristão está totalmente passível a cometer um suicídio. Lembrando que, mais pra frente a gente vai falar, mas tem alguns artigos científicos que mostram a importância da religiosidade, da espiritualidade, que tem uma certa associação com menores níveis, menores taxas de suicídio, mas é importante lembrar que um cristão também ele pode sim ter essa doença com qualquer outra pessoa no mundo e inclusive acabar tirando a própria vida. Eu queria esticar um pouquinho mais essa fala do Renatinho, lembrar o seguinte, para a pessoa, concordo com o que o Renato disse, e o complemento para a pessoa tirar a própria vida, vamos pensar o seguinte, a dor na alma, a dor emocional dela é tão maior que a dor física, que os aspectos físicos da vida, os aspectos biológicos, fisiológicos, enfim, sejam eles quais forem, perdem todo o sentido e perdem a relevância, perdem a importância. Então a dor da alma é muito grande. E aí, e nessa linha, para a gente lembrar o seguinte, quando a pessoa comete o suicídio, se a gente pensar, ao longo do processo onde ela vai desenvolvendo a depressão, o que é que ela vai fazendo? Ela vai cortando as conexões que ela tem com o meio, que vai se retraindo e conforme aprofunda a depressão, mais desconectada ela fica. Ela vai crescer como se construísse muros ao redor de si, que é a tal da perda da plasticidade. E o último muro, ou o último rompimento de contato que ela tem, é como se ela pegasse ali, separasse a alma e o espírito do corpo, que é o suicídio. No final das contas é isso. Então, assim, é uma situação muito, muito delicada. Tem um filme que eu assisti há pouco tempo, até um filme cristão, me fugiu o nome, eu vou ver se eu consigo pesquisar ao longo do bate-papo aqui, eu trago para vocês, mas que ele trata uma cena onde tem duas pessoas que vão suicidar-se. E se encontram numa ponte quando as duas vão se jogar da ponte, uma de um lado, outra do outro. E aí uma olha para a outra e fala assim, poxa vida, mas até nesse momento que eu precisava de uma privacidade para dar um fim na minha vida, no meu sofrimento, você está aqui para me atrapalhar. Ou seja, mas ali evidentemente que era uma atuação, um direcionamento do Espírito Santo. Então, um filme até baseado em fatos reais. Então, veja, a pessoa ela quer se desconectar de tudo, né? Porque ela não consegue mais lidar com o meio onde ela está inserida. A gente tem uma pergunta dizendo o seguinte, se existem graus, né, diversos graus de depressão, a gente pode dizer que a depressão ela atinge a todos e em todos os tempos, claro, em graus diferentes, né? A todos e em todo o tempo devido a problemas diários. A diferença estaria na reação e nas curas que devem ser constantes? Então, quando a gente fala que a depressão ela tem graus diferentes, a depressão não é que uma pessoa ela vai ter uma depressão leve e ela vai ter a vida inteira uma depressão leve. Quando uma pessoa ela é diagnosticada com depressão, ela vai ter momentos em que aquela depressão está grave, momento em que aquela depressão vai estar moderada e momento em que aquela depressão vai estar leve. Porém, se uma pessoa já tem essa depressão leve, já é completamente diferente da nossa angústia, do nosso sofrimento que a gente passa no dia a dia. Quando a gente perde um ente querido, a gente passa por um processo de luto, e o processo de luto pode durar até 2 anos. Então, a gente passa por sofrimento. É comum o ser humano sofrer nesse mundo caído. Agora, a depressão em si, do ponto de vista doença, é muito complicado diagnosticar. E não tem como a gente falar que a gente está triste, a gente está com uma depressão. Porque para ser depressão, a pessoa tem que ter pelo menos... Tem vários critérios que eles usam. A pessoa tem que ter X sintomas por tanto tempo. Então, é muito criterioso para você diagnosticar uma pessoa que está com depressão. E por que a gente é tão criterioso para diagnosticar depressão e diversos outros transtornos mentais? Porque a maioria dos transtornos mentais, inclusive a depressão, não existe cura. O que eu quero dizer que não existe cura? Não tem como uma pessoa que é depressiva ela ser curada, mas ela vai ser tratada. Pode ser que uma pessoa depressiva ela passe 20 anos sem ter sintomas de depressão enquanto ela está fazendo tratamento.
mas pode ser que algum dia isso volte, porque não tem cura. Transtornos mentais, eles geralmente não têm essa cura. Tirando alguns transtornos de ansiedade, que alguns de ansiedade conseguem ser tratado e a pessoa nunca mais tem e tudo bem. Então, a gente tem muito cuidado para falar que alguém é depressivo, porque é muito sério falar que alguém está com depressão, porque é uma coisa que ela vai carregar para a vida inteira dela. Ela vai precisar de acompanhamento psicológico para a vida. Ela vai, quando tiver algum sintoma, ela vai ter que voltar a tomar medicamento. Então, é muito complicado. Então, eu falaria para essa resposta que o que a gente tem no dia a dia é muito mais sintomas, emoções de um ser humano normal. Um ser humano normal, ele vai sofrer, ele vai ficar triste, ele vai ficar angustiado, ele vai ter ansiedade. Um ser humano normal vai passar por tudo isso. Agora, quando ele tem uma depressão, mesmo que já seja leve, é um grau muito mais avançado. É, de fato, uma coisa bem mais problemática. Então, tem essa diferença, né? O que a gente, no dia a dia, como um ser humano emocional, e a depressão, que mesmo leve, já é um problema um pouco mais grave. Até tem uma frase que é bem assim clara. Existe diferença de você estar deprimido de depressivo, né? Igual o Renato falou, né? Estar deprimido com as coisas do dia a dia, a ansiedade, o esgotamento mental, físico, tudo isso. Mas a depressão, ela é diferente. Não significa que porque a gente está esgotado fisicamente, mentalmente, que todo mundo, igual tá aqui, atinge a todos, não? Não necessariamente vai atingir a todos, né? Mas se você estar deprimido, sim, pode atingir a todos. Agora, depressivo, não. Isso, muito bom. Gente, podemos seguir. Vamos correr um pouquinho aqui. As outras são mais tranquilas, né? São, né? As duas próximas perguntas estão ainda relacionadas a esse tema. Sobre comportamento ainda. Beleza. Uma pessoa que ela dorme, tira uma noite de soneca, mas ela tem esse sentimento que ela não quer acordar mais. Isso é considerado como uma pessoa que ela tem um pensamento suicida? Beleza. E aí, Michele, você quer falar alguma coisa ou eu posso introduzir aqui nesse assunto? Pode ir, eu complemento. Beleza. Então, para uma resposta dessa, a verdade é que depende. Por que eu digo isso? Se você for pensar mais estritamente, uma pessoa que pensa em dormir e não acordar mais, pode ser considerado um pensamento suicida? Pode. A partir do momento que uma pessoa ou ela pensa em tirar a própria vida, ou ela pede, ou ela deseja que a vida dela seja acabada, seja terminada, no sentido mais estrito, sim, é um pensamento suicida. Agora, o que a gente vai pensar qual que é o peso dessa atitude? Uma pessoa que ela quer dormir e não quer mais acordar, pode ser um pensamento suicida, mas isso é algo grave? Porque a gente tem que pensar no contexto de vida da pessoa. Então, é muito comum você passar um dia extremamente exaustivo, um dia que você não queria que tivesse acontecido, um dia que você descobre que você perdeu o seu emprego, um dia que tudo dá errado e você, meu Deus, eu só queria morrer e sair desse mundo. É um pensamento suicida? Sim. Agora, é um transtorno? É graças a uma depressão, por exemplo? Não necessariamente. É um pensamento, sei lá, quem nunca aqui pensou, Deus, me leva logo, eu não quero mais viver essa vida? Quem nunca acabou pensando nisso, né? Agora, se uma pessoa fala que ela vai dormir e não deseja mais acordar, e junto com isso tem diversos outros sintomas, é uma pessoa que pensa isso, mas todo dia sofre, todo dia não tem prazer, todo dia não quer sair da cama, todo dia tem sentimento de culpa, todo dia ela tem um estreitamento da visão de mundo. Se é uma pessoa que fala isso e tem todos esses sintomas, aí, poxa vida, aí provavelmente é uma coisa mais séria, pode ser sim uma depressão. Então, para responder, se a pessoa dormir e não querer acordar, pode ser considerado pensamento suicida? Pode, mas o quão grave é esse pensamento? Depende do contexto de vida da pessoa. Tanto é que Paulo fez isso, né? Lá em Filipenses 1:21, Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Poxa, Paulo ele queria se encontrar logo com Cristo. É um pensamento suicida? Pode ser, mas era grave? Não. Paulo estava totalmente bem, ele só queria se encontrar com Cristo. Então é muito relativo. No geral, não. Só se tiver alguma outra queixa de algum sintoma de depressão. Eu acredito que não, assim como você falou, né? Vai depender muito da situação real da pessoa, né? Se ela já está passando por diversos problemas, uma situação extremamente delicada, e a única vontade da pessoa é ela dormir e não acordar mais, provavelmente vai estar relacionado a um pensamento suicida.
pastor Michel ia falar alguma coisa, eu cortei ele. Não, vamos lá. Eu só queria adicionar um outro ponto aqui. Até, talvez a rapaziada vai falar assim, já vem esse velho falando coisa de eletrônico e tal. Mas já existem estudos que estão apontando na seguinte direção, e estudos de entidades sérias, tipo Harvard, coisas nesse nível, MIT e tal, que o excesso de eletrônico, consumo excessivo de eletrônicos em geral, tende a aumentar esse distanciamento social, porque a pessoa acaba cada vez mais, ela interage com o outro, mas sem uma interação efetivamente presencial, e isso acaba contribuindo ou podendo abrir brechas para um desenvolvimento de um comportamento depressivo. E além disso, quando não, a pessoa fica tanto tempo conectada, é como se ela tivesse descarregasse as suas energias psíquicas. E aí, quando vai dormir, o que acontece? Dorme e não acorda mais. Então, eventualmente, para alguém que é dependente de eletrônicos em geral, que fica 20 horas, não sei quantas horas conectado, uma dica é se desconecte um pouco dos eletrônicos para que tenha uma vida equilibrada e aí com certeza vai conseguir acordar um pouco antes. Vai dormir menos. Muito bom. É isso. Beleza. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, a galera que está acompanhando a gente, pode mandar pergunta no chat ou perguntar agora com o microfone aberto. Senão já vou passando para a próxima. Bom, acredito que não. Então, a próxima, ainda um pouco sobre esse assunto. Toda pessoa que ela comete ou deseja cometer um suicídio tem algum transtorno mental? E aí eu já quero passar a bola para a Michele em relação ao transtorno mental, porque é um termo que muitas vezes a gente não compreende tão bem o que ele significa. E aí, quando a gente está falando sobre ansiedade, depressão e suicídio, que são questões relacionadas mais à mente, é importante a gente entender o que é um transtorno mental, o que é doença mental, não é? O que é? Você pode responder para a gente o que é um transtorno mental, Michele? E aí já passar a bola aí para complementar essa pergunta aí, da resposta dessa pergunta. Rodrigo, só me complica, né? Mas na verdade quem vai responder essa pergunta é o Renato, né? Eu só queria fazer uma observação, nós recebemos essa pergunta, e eu até falei com o Renato, né? Que seria importante explicar sobre o que é um transtorno mental, porque de repente a pessoa, a gente não sabe qual foi a intenção da pergunta. Toda pessoa que comete suicídio tem algum transtorno mental? Em que sentido, né? O que essa pessoa quis dizer com transtorno mental? Porque ainda hoje existe um preconceito, né, de uma ideia de que transtorno mental é coisa de louco, é coisa de gente doente. Então, até falei com o Renato sobre isso, seria bom deixar isso bem claro, né? Mas é ele que vai responder essa pergunta. Não, é isso mesmo que você... Hein? Isso é muito importante porque a gente tem muito um estigma de que uma pessoa que tem um transtorno mental é uma pessoa louca, né? Uma pessoa que vê coisas, é uma pessoa que ouve vozes, uma pessoa que é surtada. E não é bem isso, né? Quando a gente vai ver transtorno mental, a gente vê que é muito mais comum ter transtorno mental e parecer uma pessoa normal do que não ter, né? Então, quando a gente pensa em transtorno mental, para definir, basicamente é qualquer alteração, seja ela de humor, seja ela de pensamento, seja ela de personalidade, seja ela de atitudes que tenham origem mental, essa alteração tem que ter uma origem mental e tem que causar algum prejuízo significativo na vida daquela pessoa e um sofrimento na vida daquela pessoa. E usando esses critérios, se você for pegar lá um manual de doença, de transtornos mentais que a gente usa, a psiquiatria, a psicologia, a gente usa, você vai ver que, por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade excessiva, uma pessoa que ela vive preocupada com o trabalho dela, é uma pessoa que não dorme, é uma pessoa que passa o dia inteiro preocupada, ansiosa, e aquilo faz sofrimento para ela, a ponto de que ela não consegue trabalhar, ela vai para o trabalho, o coração dela bate muito rápido, ela fica suando frio, é uma pessoa extremamente ansiosa. Isso é um transtorno mental, que é o transtorno de ansiedade generalizada, provavelmente vocês já ouviram. Então, outro exemplo, tem um transtorno mental chamado fobia específica, que é basicamente uma pessoa que tem um medo excessivo de alguma coisa.
Então, pessoa que tem medo de ficar em ambiente fechado, pessoa que tem um medo excessivo de, sei lá, de aranha, de barata, pessoa que tem medo excessivo de altura, do tipo que a pessoa sobe no segundo andar, ela não consegue olhar para a janela, é um transtorno mental. Se você for... Também tem outro exemplo, tem um transtorno chamado transtorno depressivo persistente, que é basicamente uma depressão extremamente leve, que a pessoa ela não tem tantos sintomas tão graves de depressão, e ela tem que estar pelo menos com 2 anos com aqueles sintomas. Então, e também é um transtorno mental. Então, você percebe que muitas coisas do nosso dia é considerado um transtorno mental. Poxa, quantas vezes a gente já não viu uma pessoa extremamente ansiosa que sofre com aquela ansiedade, precisa tomar antidepressivo, precisa tomar medicamento? Quantas vezes a gente não viu alguém que tem um medo tão grande de algum inseto que a pessoa desmaia e sofre quando vê aquele inseto? E tudo isso é considerado um transtorno mental, né? Então, essas coisas, quando a gente pensa em transtorno mental, a gente tem que abrir esse leque, né? Não pode pensar que é só pessoa louca, surtada. Quando a gente pega o conceito de transtorno mental, a gente vai ver que é muito mais comum do que a gente imagina e pode, muitas vezes, a gente ter algum transtorno mental, claro que não é algo que muda a nossa vida, que a gente consegue viver numa boa e a gente acaba tendo algum transtorno. Então, agora que a gente definiu o que é transtorno mental, eu peguei respondendo essa pergunta. Toda pessoa que comete ou deseja cometer suicídio tem algum transtorno mental? Atualmente tem alguns números, alguns dados que falam sobre isso, e um número muito importante e interessante que eu peguei recentemente é que um estudo que falava que cerca de 97% dos casos de suicídios são em pessoas que têm algum transtorno mental como base. 97% dos suicídios têm como base um transtorno mental, seja ele qual for. E dessa porcentagem, 60% da depressão e os outros 37% basicamente são outros transtornos, né? Esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno bipolar, alguns casos ansiosos pode ter também suicídio. Então, 97% dos suicídios é cometido por pessoas que já têm um transtorno mental como base. E agora a pergunta é, e os outros 3%? Isso é algo que a gente não sabe muito bem, porque os outros 3% pode ser uma pessoa que tem transtorno mental como base? Pode, mas a questão é, às vezes essa pessoa não foi diagnosticada com aquela doença. Por exemplo, uma pessoa que começa um quadro depressivo e ela está depressiva há 1 semana e ela se suicida nessa 1 semana, tão grave foi a depressão dela, a gente não pode falar que ela tinha diagnóstico de depressão, porque para se diagnosticar depressão a pessoa tem que ter pelo menos 2 semanas com sintomas. Então a gente sabe que o suicídio dela foi por causa da depressão? Foi. Mas a gente não pode ir lá num artigo científico e diagnosticar ela com depressão porque tem esse critério tempo, né? Um outro exemplo é a esquizofrenia. A esquizofrenia é muito comum o paciente ele ter delírio de perseguição, que a gente chama de delírio persecutório. E nesse delírio de achar que tem pessoa perseguindo ele, de achar que tem pessoas vindo atrás dele, ele acaba se suicidando. Porém, e se ele teve esse delírio num período em que não foi o tempo necessário para falar que ele tem esquizofrenia, que é pelo menos 1 mês. Uma pessoa esquizofrênica, ela precisa ter pelo menos 1 mês com aqueles sintomas. Então, é muito tempo. Então, por isso que a gente fica nessa dúvida. O que são esses 3%? São pessoas saudáveis ou são pessoas que estavam com algum problema sério mental, só que não deu tempo de diagnosticar? Então, de modo geral, para responder essa pergunta, isso é algo muito interessante. Grande parte, mais de 97%, com certeza, dos suicídios são cometidos por pessoas que têm transtorno mental. E aí pode ser diversos transtornos mentais. Só uma curiosidade aqui, Renato. Posso te interromper aí, Juvencio? Com certeza. Eu só quero lembrar que Satanás é oportunista. Ele veio roubar, veio matar, veio destruir. Então, toda vez que ele encontra uma brecha, seja ela qual for a brecha, ele vai querer, de alguma forma, vai induzir ou vai querer complicar a situação, vai querer prejudicar a situação. A gente não pode esquecer, nós não podemos nos esquecer disso. Seja numa depressão, seja num qualquer outro problema, numa dependência do álcool ou de outros tipos de drogas, enfim. Então é importante nós, como cristãos, termos esta visão, né? De que temos as questões todas emocionais, biológicas, fisiológicas, mentais e etc, etc, etc.
que são as nossas fragilidades, e todos nós temos as fragilidades. E Satanás ele vai atuar nas nossas fragilidades, sejam elas quais forem. Então, assim, só para deixar claro, todo mundo que tem transtorno mental vai ser possuído? Evidentemente que não. Quero deixar isso muito claro, que não é nem o foco aqui. Mas é só para a gente não esquecer disso, né? Que Satanás ele se aproveita das fragilidades e das situações como um todo. Beleza. Então, o que eu ia perguntar aqui. Então, a gente pode dizer então que transtornos mentais em geral seriam assim uma porta de, seria um início ali para a pessoa ter um quadro depressivo, alguma coisa assim do tipo. Eu posso fazer essa afirmação ou não? Não, porque a depressão ela é um dos transtornos mentais. E o suicídio relacionado a outros transtornos mentais não necessariamente é porque uma pessoa ela começou, por exemplo, com uma esquizofrenia e depois virou depressiva. Não sei se é isso que você queria dizer. Uma pessoa tipo esquizofrênica que aí entra em um quadro de depressão e se suicida. É isso que eu quis dizer? Isso, exatamente. Então, os outros transtornos mentais, eles naturalmente já são capazes de gerar o suicídio, independentemente da depressão. Então, na esquizofrenia, é muito comum o esquizofrênico ouvir vozes de comando. O esquizofrênico, às vezes, ele ouve vozes que é para ele se machucar, que é para ele se matar, que é para ele machucar alguma pessoa. E essas vozes estão relacionadas a alucinações na mente dela, tá? É importante lembrar, não tem um aparato espiritual. Uma esquizofrenia que não é tratada, ele vai ouvir vozes e uma dessas vozes pode ser de comando para que ele se machuque. Então, o esquizofrênico, às vezes, também ele está num delírio, achando que tem alguém perseguindo ele, e ele acaba se matando, porque ele está com medo de alguém pegar ele. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente de transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade, a pessoa pode se matar naturalmente, não necessariamente porque ela fica depressiva. Então, os outros transtornos, além da depressão, eles são totalmente capazes de gerar o suicídio e não tem a relação com a depressão. É o próprio transtorno que aí, por diferentes métodos e diferentes vias, ele pode gerar um sintoma de suicídio na pessoa. Renato, Isso. até pedir para você dar uma olhadinha aqui no chat, a Silvana fez uma pergunta que é importante, muito importante, na verdade, responder. Ela perguntou: esquizofrenia, depressão e demência estão interligadas? Uma pode levar a outra? Na verdade, são coisas totalmente distintas, né? Esquizofrenia é uma coisa, demência é outra, elas não estão interligadas. No sentido de que você é esquizofrênico, você vai ter depressão e demência, ou você tem demência, você vai ter esquizofrenia. Enfim, acho que o Renato pode até explicar melhor, só para dar um... Porque, por exemplo, a esquizofrenia ela é considerada um transtorno do pensamento, enquanto a depressão é considerada um transtorno do humor. Então, são até classes diferentes de doença, né? Então, o esquizofrênico, ele é muito característico, né? O esquizofrênico, ele tem dois principais tipos, que é um esquizofrênico paranoide, que é uma pessoa que tem muito delírio, é uma pessoa que vê coisas, ela ouve coisas, ela acha que tem pessoas perseguindo ela acha que as pessoas podem ouvir o pensamento dela, ela acha que alguém olhou para ela na rua de um jeito diferente, ela vai e fala que aquele olhar significa que aquela pessoa quer matar ela. Então, o esquizofrênico é o transtorno do pensamento. Ele tem uma forma de pensar totalmente desorganizada. Tanto é que o humor dele é totalmente preservado. O esquizofrênico ele tem um humor compatível com o pensamento dele. Então, o problema do esquizofrênico está no pensamento, nas alucinações, numa questão mais de pensar e não numa questão de humor. Um outro segundo tipo de esquizofrenia é a esquizofrenia hebefrênica, que é uma pessoa que se isola totalmente. Não sei se vocês assistiram uma novela muito antiga da Globo, que tinha um cara lá que tinha esquizofrenia, e ele ficava trancado no quarto dele, ele não queria falar com as pessoas, ele se isolava. E isso é muito característico também de esquizofrenia. Então tem esses dois pontos aí da esquizofrenia, que é totalmente a parte da depressão. Elas nunca andam juntas. Algumas exceções pode acontecer de uma pessoa ter esquizofrenia e depois ter uma depressão? Até pode. Na medicina a gente não pode nem falar nunca, nem falar sempre. Pode acontecer? Pode. Agora, a probabilidade é muito baixa. E a demência, ela é algo mais neurológico. O nosso cérebro está envelhecendo a cada dia que passa. A cada dia que passa, o nosso cérebro se desgasta. Da mesma forma que a nossa pele se desgasta, nossos músculos se desgastam, o nosso cérebro também se desgasta. E quando uma pessoa está em uma idade mais avançada, ela pode desenvolver demência, que é quando o cérebro dela está atrofiando, está perdendo a massa, e aí tem diversos tipos de demência, né?
Alzheimer é uma demência, Parkinson é uma demência, enfim, demência tem uma característica mais neurológica, é mais o cérebro que está perdendo a massa cerebral. E depressão é a alteração do humor, esquizofrenia é a alteração do pensamento. Então, na psiquiatria são coisas bem afastadas entre si. Inclusive, a esquizofrenia, ela se manifesta no começo da adolescência, início da vida adulta, né? Já a demência é mais comum que seja no final, né? Final de vida ou mais idade adulta para... Na verdade, a maioria dos transtornos psiquiátricos começam na adolescência. Isso é muito interessante. A maior faixa etária de quase todos os transtornos mentais é dos 15 aos 29 anos para aparecer. Então, é uma faixa aí que é muito comum aparecer esses sintomas, né? E demência vai ser lá para os 70, 80 anos, enfim. É outra coisa. Beleza? Beleza. Gente, eu já vou engatar aqui na próxima pergunta. Geralmente as pessoas que cometem suicídio, geralmente elas se cortam ou se machucam. Existe um porquê que elas fazem isso? Eu vou começar aqui, tá, Renato? Mas aí você vai me complementar nessa. Na verdade, assim, a gente recebeu essa pergunta, por que as pessoas se cortam? Ele é um fenômeno complexo, né? Não existe uma resposta direta e imediata. Sei lá, o pai separou, se cortou. Morreu alguém, se cortou. Não existe isso. A pessoa que se corta é por diversas razões. O que a pessoa está querendo dizer com isso? Na verdade, o se cortar, ele é um alívio momentâneo daquela dor emocional que a pessoa está sentindo. E ela precisa esquecer isso, né? Ela não consegue lidar com esse sofrimento, essa dor, essa situação. E ela acaba se cortando, de repente, com uma autopunição ou um alívio dessa dor emocional. É uma forma que ela encontrou de obter alívio. Como eu falei, ele é um fenômeno complexo, né? São vários fatores, é multifatorial. E aí o Renato vai até falar mais sobre a parte biológica. Sim, é isso que a Michelle falou. A questão de se cortar e se machucar era uma questão muito ampla. Tem milhares de motivos para uma pessoa fazer isso. Desde motivo bobo, sei lá, um adolescente que quer entrar na moda e quer ficar se cortando para ficar cicatriz, desde coisas bobas desse jeito, até algo um pouco mais grave, que tem alguns transtornos mentais na psiquiatria que a gente vai ver que se cortar é uma característica muito forte. E a gente vai falar um pouquinho desses transtornos agora, rapidinho. Pode falar, Michelle? Você vai falar alguma coisa? Não, pode falar. Beleza. Então, alguns transtornos mentais associados à automutilação, que é o que a gente chama, né, se machucar, se cortar e tudo mais, a gente tem principalmente 2 transtornos de personalidade muito importantes. Então, lembra, a gente falou de esquizofrenia, que é transtorno de pensamento, depressão é transtorno do humor, transtorno de personalidade é uma outra coisa completamente diferente dentro da medicina. Tanto é que o se cortar e se machucar não é muito comum em depressão, tá? Isso não é muito comum, é mais comum que seja em transtornos de personalidade. Então, a gente tem 2 principais. Primeiro, é o transtorno de personalidade borderline. Não sei se vocês já ouviram falar de borderline, mas é um transtorno muito comum. Pelo menos 2% da população tem transtorno de personalidade borderline. E só para resumir, o que é transtorno de personalidade? Basicamente é uma pessoa que ela tem uma personalidade que se desenvolve ao longo da vida, só que essa personalidade se torna patológica, se torna uma doença, se torna uma coisa que vai trazer prejuízo para a vida dela. Então, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade é uma pessoa que não se adapta à civilização, uma pessoa que não consegue viver em grupo, uma pessoa que não consegue viver em comunhão com outras pessoas, porque a personalidade dela é muito chocante, é muito complexo. Então, o borderline, basicamente, é uma pessoa que tem um histórico de que sofreu a vida inteira. Normalmente, o jovem, né? O jovem é o que mais tem transtornos mentais. E se você for olhar o passado do transtorno de personalidade, você vai ver que essa pessoa ou teve um abuso sexual na infância, sofreu muita agressão no lar, sofreu violência doméstica, viu o pai bater na mãe, viu o pai abandonar a mãe, teve abandono parenteral. É comum essas crianças terem que crescer isoladas, em orfanato, abandonadas dos pais. E essas características, elas atrapalham muito a personalidade e o desenvolvimento de uma criança. Lembrando que a personalidade ela para de se desenvolver aos 18 anos, né? Então, é uma coisa que é como a pessoa vive, é um transtorno que o passado da pessoa vai explicar. E o que é um borderline? Como o borderline do inglês diz, é uma pessoa que ela está no limite, é uma pessoa extremamente instável do ponto de vista emocional.
é uma pessoa que tem um comportamento extremamente imprevisível, é uma pessoa que ela tem um sentimento persistente de vazio, é uma pessoa que está a um passo de surtar, a um passo de fazer alguma coisa destrutiva. Então, é uma pessoa que tem impulsividade, por exemplo, em gastos financeiros, abuso de substância, é uma pessoa que ela é impulsiva, ela é muito imprevisível. E uma das coisas comuns no transtorno de personalidade borderline é que a pessoa, graças à natureza dolorosa da vida dela, ela vem a refletir isso em atos autodestrutivos, repetitivos e impulsivos, que no caso é... Até que algumas semanas atrás atendi uma paciente borderline lá no hospital e ela veio com uma queixa de que ela já tinha tentado suicídio 17 vezes e ela se cortava muito, ela se cortava demais. E você vê que é uma pessoa que ela se machuca, ela se automutila. O borderline não é para chamar atenção, ele faz isso porque ele quer causar sofrimento nas pessoas. O borderline, ele quer que as pessoas olhem para ele e falem, nossa, essa pessoa está se cortando e é minha culpa. É o tipo de pessoa que ela fala assim pro namorado, se você terminar comigo eu vou me matar, se você terminar comigo eu vou me cortar, tá vendo? Você falou mal comigo aquele dia, agora eu tô me cortando por sua culpa. Então o borderline ele se machuca muito no intuito de machucar outras pessoas. Então é um transtorno muito prevalente. Se você parar para estudar, você vai ver que pelo menos 20% da população mundial tem um transtorno de personalidade. Então são transtornos muito prevalentes. E lembrando que aqui quando eu falo transtorno de personalidade é diferente de traços de personalidade, tá? Nossa personalidade tem pessoas mais dramáticas, tem pessoas mais que gostam um pouco mais de chamar atenção e não chega a ser uma doença, né? Mas em alguns níveis pode virar uma doença, né? E um outro transtorno de personalidade muito comum em que a pessoa se machuque é um transtorno que a gente chama de transtorno histriônico. E o que é uma pessoa histriônica? É uma pessoa que ela quer ser o centro das atenções. Inclusive, isso é uma pergunta daqui a pouco, né? Que perguntam se quem fica falando que quer se matar e tudo mais quer chamar atenção. Então, esse transtorno histriônico é uma pessoa que ela quer buscar ser o centro das atenções. É uma pessoa extremamente dramática. Você conversa com essa pessoa, ela é teatral, ela expressa as emoções dela de maneira exagerada. É uma pessoa que literalmente chora por conta de um leite derramado. É uma pessoa que uma hora te ama, outra hora te odeia. É uma pessoa que tem uma emoção muito exagerada. E uma dessas maneiras de exagerar e de ser o centro das atenções é por meio da automutilação. A gente atendeu uma vez lá no hospital uma paciente com transtorno de personalidade histriônico. Ela já tinha tentado se matar 3 vezes. Aí você pensa, poxa, é uma depressão, né? Olha que grave. Aí você vai ver, você pergunta para ela, como você tentou a primeira vez? Ela falou que tomou vários medicamentos e ela fez isso ao vivo. Ela estava gravando uma live no Facebook e mostrando, gente, eu vou me matar, ó. Tô tomando tais medicamentos, eu moro em tal rua, tá? Não queria falar nada não, mas eu moro nessa rua aqui. E ela falou onde ela morava e a galera chamou a polícia e levou ela para o hospital. Uma outra vez ela falou que ela tentou se matar dentro do hospital e ela falando que subiu em cima do balde para se jogar, só que ela falou que o balde caiu e os enfermeiros ouviram o barulho do balde. Então você vê que é uma pessoa que ela quer muito chamar atenção por meio do suicídio, por meio da automutilação. Então um histriônico ele tem essa característica. E não é porque ele quer chamar atenção que deve ser deixado de lado, tá? Porque isso é extremamente grave. Porque é numa dessa de querer chamar atenção que a pessoa de fato se mata. A pessoa, às vezes ela não quer, mas ela vai tentar chamar atenção e ela, no fim, acaba morrendo de fato. Então é algo muito, muito sério. Então, só para resumir, a automutilação está muito relacionada a transtornos também psiquiátricos, transtorno de personalidade, tem alguns transtornos de ansiedade, como, por exemplo, transtorno de escoriação, que é uma pessoa que ela fica se cortando, ela fica se beliscando, ela fica puxando a pele de tão ansiosa que ela é, e ela acaba se automutilando. Então é algo muito complexo, é algo muito, muito difícil de falar, mas de modo geral é transtorno de personalidade. Ô, Renato, já que você cantou a bola, já vou emendar aqui na próxima pergunta, né? Porque isso é bem comum. A gente vê pessoas que falam assim, vou me matar e não sei o que lá, e expõem essa vontade abertamente. E às vezes a gente acha, poxa, a pessoa está exagerando, está querendo chamar atenção. Qual que é o ponto de vista aí, tanto seu e da Michelle? Claro que você já falou um pouquinho sobre isso, mas quando uma pessoa ela expõe essa vontade de suicídio abertamente, é porque ela quer chamar atenção ou não? Rô, só antes de passar para essa pergunta, eu só queria fazer um complemento em relação às pessoas que se cortam.
A gente recebeu essa pergunta e eu gostaria de falar que a gente está no grupo aqui, né? Pessoas que lidam com departamentos, o infantil, enfim, EBD e tudo, e outras pessoas. E às vezes a gente, né, o cidadão comum que não tem estudo nessa área, às vezes se pergunta o que eu posso fazer se eu vejo, se eu descubro, alguém está se cortando, né? Porque às vezes a gente não sabe como lidar com isso. E assim, a pessoa está fazendo. O Renato citou alguns transtornos que levam a pessoa a se cortar, mas também tem algumas outras coisas, né? Maus tratos na infância, crise de sexualidades, a pessoa não está se encontrando ali em relação à sexualidade dela, bullying, que a pessoa passou por bullying, né, na infância, na adolescência, abuso de substâncias, uso excessivo de tecnologia, igual o Miquel já citou, isolamento e distanciamento social, a depressão e os transtornos que o Renato citou. Então, tudo isso pode levar a pessoa a se cortar. E o que a gente pode fazer? A primeira coisa, você identificou alguém, conversa com essa pessoa. Olha, você está precisando de alguma coisa? Por que você está fazendo isso? Como que eu posso te ajudar? Porque, assim, a pessoa é um pedido de ajuda, né? Ninguém se corta por, tô sem fazer nada, vou me cortar. A pessoa está pedindo ajuda, e a gente precisa identificar isso. E você conversar, você não demonstrar surpresa, não punir a pessoa, não menosprezar a dor que ela está sentindo, ou na verdade o que ela está fazendo. Às vezes é difícil, né? Você vê a pessoa cortada, a primeira coisa, mas por que você foi fazer isso? Você não tem motivos. Você é uma jovem, você é um jovem que tem tudo pela frente, não faz isso. Não, essa não é a maneira certa. Ouça a pessoa, acolha a pessoa, assim, é essencial. E o principal, gente, é buscar ajuda profissional, é levar no médico, levar para fazer acompanhamento psicológico, porque só na conversa você não vai conseguir ajudar essa pessoa. E também no nosso caso, né, que nós temos a nossa fé, a nossa religião, é orar e poder dar suporte para essa pessoa espiritualmente também. Às vezes é a forma que a pessoa, infelizmente, usa para se comunicar de alguma forma, né, Mi? Às vezes ela não sabe muito bem como se expressar e é a forma que ela vai usar. E agora, como que a gente está para ouvir esse tipo de comunicação, né? Isso, e assim, nós como pessoas também, às vezes a gente tem alguém que, um parente, um amigo, ou alguém que tá ali no seu convívio social, que tem depressão, que tem esse tipo que se corta, né? E é muito difícil para a gente também, como espectador dessa situação toda, né? Você poder lidar com essa situação. Então, por isso que é importante buscar ajuda profissional, porque nós mesmos, por nós mesmos, como pessoas comuns e que não é da área, você não consegue lidar com isso. E aí, já passando para essa pergunta, né? Quem muito diz que vai se matar, expõe essa vontade abertamente, quer chamar atenção ou não? O que vocês acham? A maioria das pessoas falam que quer, né? E eu vou ter que concordar com vocês. Sim, essa pessoa quer chamar atenção. E uma professora minha, uma vez na faculdade, no terceiro semestre, olha, eu nunca esqueci isso, ela falou assim: gente, se a pessoa quer chamar atenção, então a gente tem que dar atenção, porque ela está precisando disso. Então, quando a pessoa está querendo chamar atenção, não é chamar sua atenção porque, quero chamar atenção, mas é porque ela realmente está te pedindo um socorro, né? Está te pedindo ajuda. Um dos indícios, né, disso é justamente dizer, postar, falar. E é igual o Renato falou, a pessoa tenta, ela vai tentando, ela começa de um jeito às vezes não letal, vai indo até que ela consegue. E nesse processo todo não teve uma alma que conseguiu realmente ouvir esse pedido de ajuda e poder realmente ter dado o que ela precisava no momento, que era um ouvido, era uma atenção, era um acolhimento, poder levar essa pessoa ao tratamento, né? Que é muito importante. Pode falar, o Rê. Tanto é que meu professor de psiquiatria, ele fala que uma pessoa, por exemplo, histriônica, borderline ou algum outro transtorno de personalidade, e se ela quer chamar atenção, o que uma pessoa que quer chamar atenção faz? Uma pessoa que quer chamar atenção, ela coloca um abacaxi no pescoço, ela sai sem roupa na rua, quer chamar atenção, faz isso. Agora, para uma pessoa chamar atenção tentando se matar, é algo extremamente grave, é algo que precisa de um alerta, porque com certeza, algum transtorno, ou uma pessoa que está com alguma depressão, mas não consegue, de fato, cometer o suicídio, que precisa criar alguma coragem para cometer isso, uma pessoa que tem algum transtorno de personalidade que de fato precisa dessa atenção, uma pessoa que tem uma personalidade que ela nunca teve atenção na vida,
um histriônico, ele passou a vida inteira sem ter uma atenção. Passou a vida inteira sofrendo porque nunca teve uma atenção. E como ele quer chamar atenção? Do jeito mais grave. Qual que é o jeito mais fácil de chamar atenção hoje em dia? Falar que quer acabar com a própria vida. Então, isso é algo que requer muito cuidado e algo extremamente sério, né? Isso. Uma das coisas que acontece no suicídio tem alguns suicídios que são por impulsividade. A pessoa vai, se mata e ela teve ali aquele grau de impulsividade e se matou. E aí as pessoas usam disso para falar que quem quer se matar, se mata. E na verdade não é bem assim, né? A pessoa tem um momento que ela planeja isso, né? E tem até algumas frases de alerta, né? Que eu poderia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais isso, eu sou um perdedor, sou um peso para todo mundo, as pessoas vão ser mais felizes sem mim, eu não sirvo para nada, eu tenho vontade de sumir, minha vida não tem sentido. Então, essas frases são frases de alerta, né? A pessoa está te dando alerta, ela está chamando sua atenção para um problema que é real para ela. Pode Gente, alguém vai falar? Pode falar. Não, pode falar. Já engatando aqui na próxima pergunta, né? Às vezes a gente se depara com essas situações que a pessoa ela tá buscando, enfim, com razão chamar a atenção de alguém próximo, etc. E quando a gente lida nessas situações, o que a gente deve falar e o que a gente não deve falar para uma pessoa que está numa situação tanto dessa, né, de suicídio e com certeza num quadro de depressão? O que falar para ajudar essa pessoa e o que não falar numa situação dessa? Renato, pode falar aí rapidinho, que eu tô só ligando meu computador aqui que tá descarregando. Antes do Renato, eu posso te cortar, Renato, nessa resposta? Por favor, pode responder inteiramente, se o senhor quiser. É não falar. O que falar para ajudar e o que não falar para uma pessoa que está em depressão é não falar. É ouvir primeiro. Primeira coisa é ouvir. Que a gente às vezes quer sair falando demais e a pessoa assim, primeiro ouça. É falar não falando. E isso é um exercício muito profundo e difícil de se fazer. Mas aí toca o barco, Renatinho. Não, é exatamente isso, né? Quando a gente tenta falar com alguma pessoa, é muito provável que a gente vai falar alguma bobagem. Essa é a verdade. Uma pessoa que está com depressão, uma pessoa um pouco mais sensível, é difícil você conversar algumas coisas com ela. Qualquer assunto pode virar um gatilho para que ela cometa um suicídio, para que ela piore o quadro dela. Então, uma coisa que é muito importante é não menosprezar aquilo que ela está sentindo. Então, uma pessoa que tem depressão, você não vai falar para ela: isso aí é falta de Deus, isso aí é porque você é jovem só reclama mesmo. Pobre não tem depressão. Pobre não tem depressão, isso é coisa de rico, estresse é coisa de rico. Então, o menosprezo daquela situação é muito grave e é algo que a gente vê nos dias de hoje. Quantas vezes a gente ouve, né? Uma pessoa com depressão, mas como ele tem depressão e tem 20 anos? Ele nunca sofreu na vida, nunca fez nada, tá crescendo agora na vida, como ele tem depressão? Então a gente precisa tirar esse estigma, né, de menosprezo à depressão e entender que é uma doença grave, né? Mas a metade dos suicídios é por depressão, então é algo muito complexo, é algo que merece uma atenção, né? E não falar coisas de menosprezo, né? E às vezes até tem gente que às vezes ali fala assim, faz um esforço para sair dessa. Mas assim, a gente tem que entender que a pessoa não tem condições, gente. Não é por questões de vontade própria, de esforço ou não, a pessoa não está se esforçando, ela não consegue, ela está doente, é literalmente doente, ela precisa de ajuda. Então tomar muito cuidado, se apegue mais com Deus, como se a religião da pessoa, né, se a pessoa está distante de Deus, então ela está deprimida. Eu acho que o maior defeito da gente que está do lado de fora é confundir depressão com uma tristeza passageira, né? E aí quando a gente olha nessa perspectiva é que a gente pisa na bola e às vezes dá esses conselhos, né? Você é jovem, ou enfim, você não tem motivos para ficar triste. E aí que é a enrascada, né? Que a gente não entende que o prisma é outro, né? Esse negócio de falar pra pessoa, não fica triste não. Poxa, é que nem você falar com uma pessoa que tem pressão alta, chega perto e fala, não fica com a pressão alta não. Para com esse negócio de pressão alta, como assim você tem pressão alta?
come É uma doença, não tem como, né? come esse chocolate aqui, diabético, mas para com esse negócio de ficar te passando mal, desmaiando aí, a bicha te pegando, né, Miquel? Exatamente, exatamente. Só para fazer uma observação, a gente falei a bicha te pegando, é porque a minha avó ela era diabética, e quando ela começava a passar mal, ela falava, ai gente, socorro que a bicha tá me pegando, que era diabetes, entendeu? Vale, esse adendo foi providencial, tá, Michele? Tô ligada. Gente, a E Michelle colocou aqui no chat, se vocês quiserem ir fazendo pergunta, a gente está acelerando um pouquinho para não extrapolar o tempo e também não ficar muito cansativo para ninguém aqui, tá? Mas se vocês quiserem interromper a gente a qualquer momento, inclusive agora, pode fazer sua pergunta ou mandar no chat, tá? Posso perguntar então? por Com favor. certeza, manda bala. Ih, lá vem, o William, lá vem. Não, é tranquilo, vocês são feras aí, estão indo muito bem. Eu tenho um amigo que ele está com depressão. Aí eu quero fazer a pergunta no seguinte contexto. Eu, como uma pessoa leiga, né, não tenho conhecimento técnico, e como eu vou lidar com essa pessoa com a depressão? Porque assim, eu tenho todo cuidado em palavras, né, para não prejudiciar, e também exatamente nesse contexto dessa última pergunta. Às vezes eu prefiro não comentar nada sobre, eu evito, porque assim, eu não sei o que eu posso falar que pode piorar, né? Então, assim, eu queria trazer a pergunta para o que a gente pode fazer, de repente, não seria uma ajuda, um suporte, né? Porque sim, a pessoa tem que se cuidar com um profissional. Mas nós, como de repente um amigo, um familiar, o que a gente pode contribuir, ou sei lá, ou não piorar, né? Essa é a minha pergunta. Você sabe se essa pessoa faz acompanhamento médico e psicológico? Sim, tá fazendo. Então, William, assim, o que você pode fazer é acolher a pessoa, porque assim, você não vai poder tirar isso dela, né? Curá-la. Então você tem que acolher, é ouvir o que a pessoa tem para te dizer, é estar disponível, acolher essa dor dela, esse sofrimento. E se ela já está fazendo acompanhamento médico, que é muito importante, o acompanhamento psicológico também faz parte, né? Mas assim, como pessoa, o meu conselho é acolha, ouça. Ela quer ser ouvida, ela não está ali para ouvir de você, para você dar exemplos da sua vida, ou para você falar, ah, eu conheço alguém que passou por isso, ah, eu já passei por isso. Não, na verdade, ela precisa ser ouvida. Não sei se o Renato e o Miquel têm alguma consideração a fazer a respeito. Eu gosto muito do que o Viktor Frankl fala, né, que foi um importante neuropsiquiatra aí do século passado, um cara extremamente famoso na área, que ele falou um pouco sobre a importância da comunidade da igreja no tratamento e na ajuda da depressão e tudo mais. E tirando um pouco desse âmbito comunidade da igreja, quando a gente tem alguém próximo com depressão, tem duas coisas extremamente importantes que a gente pode fazer. Primeiro, relacionamento, cativar um relacionamento com essa pessoa. É uma pessoa depressiva, ela não precisa ser abandonada, é uma pessoa que, essa pessoa só fala coisa ruim, só pensa de maneira negativa, vou parar de falar com ela e tudo mais. A importância do relacionamento constante com essa pessoa, de amizade mesmo. E uma outra coisa importante é o pertencimento. Essa pessoa precisa perceber que ela pertence a alguma coisa. Ela pertence a um grupo que ama ela pertence a uma família que a ama, ela pertence a um emprego rodeado de pessoas que a amam, ela pertence ela pertence a este mundo, né? Uma coisa muito como na depressão é que a pessoa ela perde o que a gente chama de, ela tem um estreitamento da visão de mundo, né? É uma pessoa que ela fica assim, ela não se sente pertencente a esse mundo, é uma pessoa que é só um peso morto na Terra. Então, quando ela sente que ela pertence a alguma coisa, ela tem uma âncora que a ligue nesta vida, que a ligue nessa sociedade, é algo de extrema importância, né? Ser essa âncora para essa pessoa, mostrar como que ela precisa estar presa nesta vida, neste mundo, e por meio do pertencimento com pessoas que a amam, pessoas que são próximas a ela. Então, tem essas duas dicas muito importantes: relacionamento próximo e fazer com que ela se sinta pertencente a alguma coisa. Isso que é justamente acolher, né? Ser acolhida de alguma Sim. forma. Isso aí.
Inclusive a Silvana mandou aqui no chat, né? É importante dar amor ou ter amor? Ter amor e paciência, né? Com essas pessoas, né? E se a gente tá bem, que a gente possa estender, né? Fazer o nosso bom papel de cristão de estender esse amor à pessoa e, enfim, tá próxima dela para também, para aquilo que ela precisar, né? Claro que tem coisas, como vocês já falaram, que, obviamente, tratamento médico, mas a pessoa saber que tem ali alguém que pode estar dando suporte para ela, alguém para ela também se apoiar. A Damares está aqui e ela está fazendo uma consideração no sentido de esse ouvir, a gente tem que ter uma certa prudência, um certo cuidado, para a gente também não ficar nessa de querer ouvir, vou ouvir, mas começar a cavucar e cutucar as feridas da pessoa, né? Naquela ânsia de querer ajudar, me conta mais, me conta mais, me conta mais, e acabar até sendo deselegante ou trazendo à tona um sofrimento. Então, é esse ouvir, deixar a pessoa efetivamente colocar aquilo que ela se sente à vontade para colocar. E aí, acho que um ponto, que é um exercício muito grande para nós, que é com o silêncio, né? Às vezes, a pessoa está numa dor muito profunda, o fato de você estar junto com ela, sem falar alguma coisa, mas está efetivamente ali, em silêncio, você às vezes está ouvindo muito mais do que se ficasse enchendo a pessoa de pergunta, que é a presença acolhedora, a atitude acolhedora. Sim, esse ouvir é justamente isso, é você ouvir a pessoa aquilo que ela tem para compartilhar, não que você vai sentar com ela, né, e pegar um caderninho, que isso e aquilo, e começar a perguntar, porque aí você vai estar falando, né, você não vai estar ouvindo. É isso aí. É isso. Gente, passando aqui, o que fazer quando alguém próximo diz que vai se matar? Então, gente, isso aconteceu comigo. Uma pessoa, eu acho que fazem já. Meu primeiro ano de casada, então fazem 7, 8 anos mais ou menos. Eu estava lá em São Pedro, na casa dos meus pais, e eu recebi uma mensagem estranha no celular, depois recebi outra, e de repente a mãe dessa pessoa me ligou e falou: Olha, corre aqui, fulano está tentando se matar, eu não sei mais o que fazer, tomou um monte de remédio. E assim, para mim, no momento, eu também era leiga no assunto, eu liguei para algumas pessoas da comunidade que a gente fazia parte, né, no caso igreja, e falei, olha, gente, fulana precisa de um suporte. Alguém pode ir até lá, porque eu não estou em São Paulo, não sei o que consigo fazer de longe, né? Então eu liguei e pedi que alguém de confiança fosse até essa pessoa. Mas tem um complemento dessa pergunta aqui, né, Rodrigo? Você não colocou, né? A gente recebeu uma pergunta assim: se eu receber uma mensagem de um amigo falando que vai se matar, o que eu faço? Porque eu passei por essa situação, não tinha como ir até onde ele estava, pensei em mandar mensagem para os pais, mas também tive medo da reação dessa pessoa. Então, assim, o nosso posicionamento se a pessoa está fazendo isso, é um perigo iminente, né? Imediato. Então, se você está perto, você leva para o médico, pronto-socorro, hospital mais próximo. Se você estiver longe, você liga para alguém, chama alguém de confiança, pede para ir até essa pessoa. E assim, não tem que ter medo do que essa pessoa vai fazer se você ligar para o pai, ou se você ligar para algum outro amigo em comum. Não pensa nisso no momento, né? Porque o que essa pessoa menos vai pensar vai ficar brava porque você chamou alguém. Ela está precisando de um socorro, né? Então, faça, entendeu? De alguma forma, chame alguém. Se você estiver perto, leve para o hospital. Porque, assim, são coisas que a gente pode fazer, né? É fato que as pessoas são livres, elas podem vir a chegar a vias de fato, mas se você puder fazer alguma coisa que impeça isso, então faça. Não tenha medo de represálias ou de alguém que não vai gostar. Isso aí. Renato, pastor Miquel, vocês querem complementar alguma coisa? Renato, Toca o barco. Então acho que a gente já conseguiu abordar bastante aqui esse assunto, né? Entender um pouco o lado da pessoa que passa por esses quadros, um pouco do nosso papel nesse relacionamento. E aí sempre fica aquela pergunta, né? A gente tem diversas formas de tratamento e de direcionamento dessas pessoas para uma recuperação, e inclusive tem as clínicas de recuperação. Existem essas clínicas de recuperação para pessoas com depressão? Isso é verdade? Se elas existem mesmo, como que elas funcionam?
Então, Olha, essa pergunta a gente até deixou por último, né? Porque, particularmente, eu não conheço. Nunca ouvi também falar. desconheço, gente. Nunca ouvi falar de clínica de recuperação para pessoas com depressão. Existem sim tratamento medicamentoso, e, enfim, diversos tipos de coisas, mas clínica de recuperação nunca ouvi falar. Certo. Então essa pergunta foi a mais fácil para responder, então. Foi. É claro que a gente tem os tratamentos médicos também, né? Isso certamente a gente tem, e é inclusive a próxima pergunta, porque a gente vive num ambiente até religioso, né, cristão, e muitas vezes a gente fala, direciona para um tratamento médico, mas a gente sabe que também tem um tratamento cristão. Como que essas duas coisas, elas se combinam no combate à depressão? Então, Então, falei, Renato. você quer falar? Não, pode falar, depois eu complemento. É que, assim, basicamente, o intuito é não combinar. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que lembrar que uma coisa vai ser uma coisa, uma outra coisa vai ter outra coisa. Então, por exemplo, o aconselhamento pastoral, ele, para uma pessoa que está com depressão, se for só isso que a pessoa for fazer, um tratamento, por exemplo, entre aspas, cristão, isso não vai resolver o problema dela. Da mesma forma que, por exemplo, ninguém chama o pastor para conversar porque está com pressão alta. Ninguém chama o pastor para conversar porque está com diabetes e precisa ser curado da diabetes. Então, a depressão, ela, como qualquer outra doença, ela vai precisar de remédio, vai precisar de medicamento e vai precisar de tratamento com psicólogo, uma psicoterapia. Então, a gente tem que lembrar disso. Toda depressão precisa de tratamento médico e tratamento psicológico. Precisa de remédio, precisa de antidepressivo, ansiolítico, precisa de antipsicóticos, precisa de medicamento. E a psicoterapia com o psicólogo vai ajudar a pessoa nesse processo de enfrentamento com a doença. Agora, tem um papel importante da espiritualidade e religiosidade nisso? A vida cristã? Até que tem. Isso é algo que está crescendo muito atualmente. Tem muito estudo tentando ornar questões de depressão com a espiritualidade. E tanto é que já tem artigos que comprovam que pessoas que têm uma comunidade de fé, pessoas que estão juntas em alguma comunidade cristã, alguma comunidade religiosa, seja independente da religião aqui nesse estudo, mas já é comprovado que essas pessoas têm menos taxa de suicídio, têm menos taxa de complicação da doença, e isso ajuda muito no tratamento da depressão. Então, a depressão precisa do tratamento médico, principalmente. A primeira importância da depressão é o medicamento e o psicólogo. Sem isso, não haverá o tratamento. Claro que Deus, se Ele quiser, Ele cura o que Ele quiser. Se Deus quiser curar a depressão, Ele cura. Se Ele quiser curar um câncer, Ele cura. Agora, da mesma forma que uma pessoa que tem pressão alta vai no cardiologista, uma pessoa que tem diabetes, ela vai no endócrino, uma pessoa com depressão, ela tem que ir no psiquiatra e no psicólogo. Mas a religião, a comunidade cristã, já é comprovado que ela traz essa questão de melhorar o enfrentamento da pessoa. Ela ter pessoas com quem ela possa contar, pessoas com quem ela possa confessar, pessoas com quem ela possa ter um apoio. Isso já é comprovado cientificamente que ajuda muito no tratamento da depressão. Então, o melhor tratamento de combinar os dois é entender que só existe um tratamento para depressão. E esse tratamento é médico, psiquiátrico e psicólogo. Agora, por outro lado... Posso falar, Rê? É que eu achei que tinha travado aqui. Você travou. Você pode terminar. Onde eu tinha parado? Travou onde? Por outro lado... Por outro lado, a gente tem que lembrar que o tratamento da depressão ele é médico-psiquiátrico, ponto final. Agora, o papel do ponto de vista de uma vida cristã é de extrema importância a gente ter comunidade, a gente ter onde se apoiar. Então, eu acho que o erro é a gente pensar que somente uma vida cristã, somente uma pessoa que, sei lá, se ela orar mais, se ela jejuar mais, ela vai ter a cura da depressão dela. Isso é um grande erro, porque precisa de medicamento e precisa de tratamento. Então, a gente não pode fazer da igreja um ambiente de psicoterapia. A igreja tem os seus propósitos e um desses propósitos não é tratar doença. E o papel da igreja nesse ponto de vista da depressão é justamente essa comunidade. Irmãos juntos que confessam, que se ajudam, que se apoiam. E eu tenho certeza que vocês já viram isso. Tem muita gente aqui que já passou por um sofrimento, passou por alguma doença e viu como que o papel da igreja é extremamente importante, como os irmãos da igreja nos ajudam, como eles
mandam mensagem, vão na nossa casa, nos ajudam nesse enfrentamento de alguma doença. Então, esse papel da igreja é muito importante, mas prioritariamente necessita de um tratamento médico. Só complementando o que o Renato falou, né? A religião, a fé, ela é um fator de proteção, né? Igual ele falou, não significa que os evangélicos, as pessoas cristãs não terão, ou de outras religiões não terão. Sim, terão. Estamos todos aqui suscetíveis a tudo o que acontece na Terra, né? Inclusive, eu vi um podcast de uma psicóloga que ela teve crises de ansiedade severas, de se coçar, fazer várias feridas, e ela não queria aceitar, mesmo sendo psicóloga, ela não queria aceitar o fato de precisar ir tomar remédio. Então, ela também era de igreja, ela só orava, pedia para Deus tirar isso dela, só orava, e a situação não melhorava, mas ela não queria procurar um psiquiatra. E, enfim, quando ela resolveu procurar uma psicóloga para conversar, e a psicóloga também sendo da igreja, ouviu a história dela, e a psicóloga falou para ela assim, você tem que entender que Deus está te dando meios para você cuidar de você e tratar essa situação, essa doença. E esses meios são quais? A medicina, a psicologia, a religião também, porque a religião é um fator de proteção. Então, assim, Deus nos dá a oportunidade para tratar dessas situações e dessas coisas, né? E uma outra coisa que eu tinha até anotado aqui, que eu vou repetir, né? Que a religião ela é um fator de proteção. O tratamento cristão que a gente entende, né? Que é o acompanhamento da igreja, o acompanhamento pastoral, ele é para cuidar da nossa fé, da nossa santificação, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento como cristão dentro da igreja, né? Não é função do pastor cuidar dos nossos problemas ou da nossa saúde psicológica, porque senão o pastor não ia dar conta. Imagina, ele tem que cuidar da sua fé, te ajudar a caminhar, te ajudar a crescer espiritualmente, ainda cuidar da sua saúde psicológica. Que pastor que ia dar conta disso tudo, né? O super pastor. Mas assim, lembrando que eu e o Renato estamos falando da questão biológica e psicológica, e nós temos aqui os representantes da Umiques para falar um pouquinho também, aí dar um complemento aí da questão pastoral sobre isso, né? Bem, estou vendo vocês comentarem aí, eu estou organizando assim, uma linha de raciocínio na minha cabeça e eu não consegui ainda elaborar tudo. Então, se eu voltar a algum ponto, me desculpem aí. Primeiro ponto, os tratamentos, a gente não consegue separar o homem 100%, a parte psíquica da parte espiritual, da parte biológica. Nós somos um ser e esse ser se dá de forma biopsicossocial. Eu não quero entrar no debate teológico se é tricótomo ou dicótomo, mas eu particularmente sou tricótomo, corpo, alma e espírito. Essas coisas elas funcionam em conjunto, não separadamente. Então, acho que esse é um ponto. Logo, se nós somos um ser humano integrado, os nossos tratamentos, sejam eles quais forem, eles precisam ser mais integrados, ou seja, uma visão mais holística da coisa. Então, concordo assim, que tem uma parte que é a ciência que vai cuidar e que vai tratar. Então, assim, eu como pastor já teve situações de conversando em ambiente de gabinete pastoral e por mais de uma vez de falar com a pessoa assim, olha, você precisa ir para um acompanhamento psicoterapêutico, um acompanhamento psiquiátrico ou um acompanhamento com um cardiologista. Porque eu entendo que a ciência está aí para ajudar. Agora, quando nós alinhamos e aliamos ciência e fé, quem é o beneficiado? O ser humano é beneficiado. Então é evidente que o tratamento é muito mais efetivo. Concordo com a Michele que o pastor não é psicoterapeuta. Assina embaixo, porque não dá para resolver, não é médico, não é advogado. E a igreja, o nosso enfoque principal é a questão da espiritualidade, a questão espiritual. Agora, a igreja pode ser um ambiente terapêutico? A igreja pode ser um ambiente terapêutico no sentido de a própria comunidade de fé, as amizades, os relacionamentos. Quando se pensa na escola bíblica dominical, onde as pessoas estão em grupos menores interagindo entre si. Quando a gente pensa na questão, por exemplo, do trabalho, da atividade,
seja ela num departamento qual for, seja num resgate da vida, que é um trabalho ali no hospital, ou seja um trabalho de limpeza, ou de seja ele qual for. Naturalmente, isto acaba contribuindo para que este ambiente seja terapêutico e ajude. Agora, dispensa o tratamento médico? Evidente que não dispensa o tratamento médico. E uma coisa que eu queria assim é deixar muito claro, talvez, e aí eu vou agora mais para um aspecto teológico do que do aspecto psicológico ou médico. A gente talvez tenha ao longo do tempo cometido um grande engano na história da igreja como um todo, que é apartar a atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Mas, poxa vida, o Espírito Santo não enfoca só na espiritualidade, não é só na parte espiritual. Esse é o principal objetivo. Quando a gente olha Jesus, ele antes de partir falou que enviaria outro consolador. E esta atuação consoladora do Espírito Santo, ao meu ver, ele se dá em todos os aspectos da nossa vida. O Espírito Santo não é uma pessoa que só vai estar presente quando eu entro lá na igreja. Ele está presente o tempo todo em nossa vida. Ele está à nossa disposição. Ele está para nos consolar em todos os aspectos. Evidentemente, isso aqui então, pela consolação do Espírito Santo, eu estou livre de sofrimento, eu estou livre de chorar, eu estou livre de de ter que fazer um acompanhamento médico, evidente que não. Mas eu posso passar por um tratamento médico, por um tratamento, seja ele qual for, de uma maneira menos sofrida e mais confortada, porque eu creio que eu vou saber que Deus deixou a ciência para que nós sejamos tratados e cuidados, e ao passo que eu não estou sozinho, eu estou acompanhado e tem a presença do próprio Deus ali através do Espírito Santo. Então, são complementares. E agora, qual que é o erro que eu vejo da cristandade? A gente separou. A gente deixou o Espírito Santo apartado da nossa vida cotidiana e basicamente guardado dentro de quatro paredes na igreja. Quando eu estou falando, estou falando em aspecto prático, pelo senso comum. A gente acredita no Espírito Santo, sabe que ele faz parte, que ele é Deus e tal, mas a gente meio que vive, toca o nosso dia a dia sem a atuação dele. Então, acho que é até uma reflexão para a gente convidar essa companhia do Espírito Santo nos dilemas da nossa vida. E não é que ele vai chegar e vai resolver os dilemas, mas ele vai nos dar condição, vai nos ajudar a nós trabalharmos de uma maneira menos sofrida ou passarmos de uma maneira menos dolorida os sofrimentos da vida. E lembrando, a ciência é a ciência, a gente não pode desprezar a ciência, evidente que não. Para quem não sabe, eu sou psicólogo de formação, fiz 3 especialidades clínicas no último ano da faculdade, mas eu não atuo como psicólogo, deixar bem claro isso, atuo em uma outra área. Mas vejam só, a gente tem toda essa questão médica, psiquiátrica, psicológica e tal, e tem a questão espiritual. Quando a gente consegue atrelar tudo, é a melhor coisa, é o melhor dos mundos. E aí vem o ser humano de forma integrada sendo tratado. Era isso que eu queria só fazer essa contribuição aí teológica, não vou nem dizer teológica, é espiritual. Muito bom, pastor, muito bom. Sim, com certeza Renato? isso aí. Eu só ia Não, complementar eu ia que, perguntar se vocês iam complementar. sim, que o que ele falou é totalmente verdade, né? Esses estudos que eu estava falando, eles mostraram que, de fato, a espiritualidade ela ajuda muito no processo de enfrentamento da doença, né? Então, é um prognóstico melhor, né? Uma pessoa que tem um certo grau de espiritualidade cristã, ela enxerga o mundo de uma ótica diferente, né? Então, tanto é que eu conheço uma pessoa que ela tem depressão, né? Uma depressão até que grave até, e ela é cristã, essa pessoa, né? E ela sempre fala, às vezes eu tenho uma vontade de simplesmente morrer, sabe? Às vezes eu não quero viver, eu não aguento viver com essa depressão e tudo mais. E a própria pessoa, por ser cristã, ela fala, mas eu sei que Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, e eu sei que uma hora isso vai passar, porque a gente no céu não vai ter nada disso, então essa é a minha esperança, né? Essa minha esperança é que em breve a gente vai se encontrar com Cristo, né? Então, poxa, você percebe a diferença de ótica, né? A espiritualidade é algo que ajuda muito no como a pessoa interpreta uma doença, como a pessoa interpreta alguma situação, né?
Então, uma pessoa, por exemplo, que pode não ter espiritualidade, ela prefere acabar com a vida dela naquele momento porque ela não sabe nem o que vem depois da vida. Ela acha que ela não tem uma esperança, né? Então, a espiritualidade é algo que ajuda muito nessa questão de gerar uma âncora, uma esperança e esse enfrentamento junto com os nossos irmãos, né? Esse é o papel da igreja, edificar uns aos outros também, né? Aperfeiçoar uns aos outros. Uhum. Eu não sei se alguém aqui tem a informação, eu fiquei até de dar uma pesquisada por curiosidade pessoal, mas Spurgeon, que foi um dos pregadores de maior eloquência ali por volta de 1700 mais ou menos, 1600, alguma coisa em torno disso, eu não sei se era ele ou se era alguém de sua família, tipo esposa, filho, enfim, que sofria com a depressão assim profunda, profunda, de às vezes querer ficar meses sem ver ninguém. E era uma luta constante, e ele morreu lidando com isso, e ao mesmo tempo era um homem extremamente usado por Deus e com uma sabedoria nas escrituras absurdas. Então, assim, é só para trazer um exemplo recente de que isso faz parte do dia a dia, né? Sim. Exatamente. A Spurgeon realmente passou por essa situação bem difícil, né? É só para complementar aqui, porque a gente já tá acabando, já tá caminhando para o final, né? Mas é tão importante quanto um tratamento médico contra a depressão é a gente entender que é uma pessoa, né? Uma vida. E além disso, ela precisa de um tratamento espiritual, né? Um tratamento do Espírito Santo para que ela venha alcançar a salvação, né? Então, a mesma epístola de Paulo a Timóteo, que ele fala assim, toma um pouco de vinho para melhorar a sua saúde e tal, é a mesma que fala, exercita-te na piedade. Então, claro, cada coisa cada um no seu quadrado, mas são duas coisas extremamente importantes, né? Então, claro, cuidar da saúde, mas também essas pessoas precisam ter acesso, né? Se são da igreja, se agarrar a essa esperança que o Renatinho falou, se elas não são, elas precisam conhecer aquele que é o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, que vai, enfim, levar essa pessoa a ter uma esperança, né? Como uma âncora firme da alma. E, Tanto é, gente, Rodrigo, Oi. eu só ia complementar isso que você falou para terminar. Tanto é que isso foi uma das coisas que eu falei no espaço Team que teve com os teams. O assunto lá foi mais sobre saúde mental, né? Foi mais sobre saúde mental do que responder perguntas, né? E quando eu falei de saúde mental, eu falei como que a ciência explica o ser humano. Na verdade, eu peguei como Freud explica a nossa psique, a nossa mente, e a gente viu como que as angústias de Freud tentando explicar o ser humano, como que totalmente seria melhor explicado se a gente fosse para a Bíblia. Tanto é que foi isso que eu fiz, né? Eu peguei o que a Bíblia diz que o ser humano é, e eu peguei o que o Freud falou que o ser humano é, e você vê como que a pessoa estava, quase aquela questão lá de Atos, né? Quando fala que os gregos lá, eles estavam tateando, como se buscassem a Deus. Então, quando a gente vê e a gente associa essa questão da nossa vida, do que nós somos, com essa questão de suprir aquilo que nós somos em Deus, faz total sentido para um cristão, né? Explicar a vida dele como um ser que é totalmente corpo e um ser que também é totalmente espiritual, né? Então, caso alguém tenha só para fazer um merchan leve aí, caso alguém queira saber mais sobre essa questão da saúde mental, especificamente, tem no YouTube da DU tem falando sobre isso, o bate-papo lá que a gente teve com os teams sobre esse tema. Bom, gente, última pergunta para a gente responder aqui em 5 minutinhos, porque a gente já extrapolou o tempo. A gente tinha em mente aqui finalizar às 9, já é 9h20 praticamente. Então a última pergunta é: quando acabaremos com a depressão? A verdade é que a gente vive em um mundo caído, né? A gente vive em uma natureza caída, um mundo que se corrompe, um mundo que se desgasta, um mundo que se deteriora. E a gente faz parte desse mundo. A gente vive em um mundo doente, um mundo que sofre, um mundo que é manchado pelo pecado, um mundo que está sofrendo a justa consequência dos nossos pecados e do pecado de Adão. Então, a depressão, assim como todas as demais doenças, elas são fruto do juízo de Deus sobre a humanidade, sobre a natureza que geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
é esse mundo caído que sofre do pecado, que sofre das doenças. E quando a gente acaba com a depressão? De fato, aqui na Terra é impossível a gente acabar com a depressão, é impossível a gente acabar com esquizofrenia, é impossível a gente acabar com o câncer, é impossível a gente acabar com a hipertensão e com o colesterol alto, porque são frutos do pecado, são manchas que estão presas a nós seres humanos. Então, a nossa única esperança é que tudo isso, a depressão inclusive, vai acabar exatamente quando, conforme aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 54, né? Quando ele fala que o corruptível vai se revestir da incorruptibilidade e aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e é nesse momento que nós diremos que tragada foi a morte pela vitória. Então, a nossa esperança é que tudo isso acabe quando a gente deixar este corpo corrupto, este corpo manchado pelo pecado, e que a gente entre no novo céu e na nova terra que está reservada para os filhos de Deus. E ali em Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 21, fala um pouco sobre isso, e eu vou ler só os primeiros versículos, em que diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então, para nós cristãos, essa é a esperança. Quando que a gente vai acabar com a depressão? Quando a gente vai acabar com esse mundo corrompido, esse mundo caído do pecado? Somente quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e a gente se encontrar com Cristo eternamente, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrer, não haverá morte, será eternamente livre dessa mancha, desse pecado. Então, isso é o que eu queria finalizar com essa pergunta. E só para complementar, nem precisa de complemento, né? Renato falou tudo, fez um fechamento maravilhoso, abençoado, mas eu tinha separado um versículo em Salmos 27, capítulo 14, que diz assim: Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém. 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 Pessoal, alguém tem alguma pergunta? O pastor Miquel, alguma colocação? Eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp, mas eu não sei se né, é um debate um pouco mais extenso, então não sei se para hoje isso poderia ser possível. A gente pode parar a gravação, né, ou não? Aí a gente continua conversando para finalizar, né? Beleza. Pastor Miquel, você quer complementar alguma coisa? Que aí você já fala e já encerra a gravação. Eu peguei o dicionário aqui para verificar o significado da palavra depressão. Não tem um significado bom. Depressão, ação de deprimir, abaixamento de nível, achatamento, cavidade profunda, extensão de terreno abaixo do nível do solo circundante, só abatimento, diminuição e por aí vai. Só significa coisa ruim. Então nós não vamos acabar com a depressão, mas a depressão será acabada no dia que nós estivermos com o Senhor, que é o que o Renato colocou. Então, gente, o que é importante é nós permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quando eu penso que estou fraco, aí estou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus abençoe vocês, parabéns aí pelo trabalho, pela iniciativa, e vamos em frente, né? Vamos em frente, porque com a ajuda do Senhor Deus, nós seguiremos adiante. Amém? Da minha parte era isso. Deus que abençoe, pessoal. Amém. Vou parar a gravação aqui, gente.